Boa noite, boa noite, boa noite, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, você que está nos acompanhando aí pelo seu celular, pelo seu televisor. Nós estamos chegando aqui com mais um podcast Pregai. Eu sou o pastor Wellington Nascimento e esse é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Boanerges. E a partir desse momento você está convidado a participar conosco de mais um podcast Boanerges. Hoje o tema do podcast é Firme na Fé em Tempos de Pressão. E hoje tenho aqui o nosso convidado especial, presbítero Eglairton Soares. Deixa o homem se apresentar aí e nós iremos dando continuidade a este podcast hoje. Fala comigo aí, presbítero Eglairton. A paz do Senhor Jesus, pastor Wellington, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo, assistindo. É muito bom hoje, um tema muito produtivo para nós, um tema muito importante. E estamos aqui para aprendermos uns com os outros, né? É verdade. E vamos lá, focado nesse tema, um tema muito importante. Hoje está aqui o presbítero Eglairton com um testemunho tremendo. Hoje, líder de jovens, né? Mais um grupo de jovens para liderar aí, né, presbítero Eglairton? Mais um desafio, né? Nunca é fácil, principalmente cuidar da obra de Deus, tá à frente, tá liderando, seja de um grupo de jovens, de um grupo de obreiros ou de um ministério. Liderar nunca é fácil na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum nós encontramos dificuldades, encontramos obstáculos, mas se Deus é por nós, já dizia o pastor Ezequiel, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos lá, vamos aproveitar aqui e fazer a primeira pergunta do dia aqui do podcast para o meu amigo presbítero Eglairton. Se eu falar esse nome aqui mais umas 3 vezes, aí nós já entramos no mistério aqui, e aí esquece o papel e vamos que vamos. Vamos lá. A realidade do jovem cristão no mundo atual, a pressão social e cultural. Fala aí, presbítero Eglairton, referente a esse assunto aí. Esse é um problema. Hoje nós temos essa realidade, cada dia está se tornando mais presente. E está se tornando um problema que ele tem atingido muito os nossos jovens. Verdade. Porque a gente vê que essa pressão social e cultural, ela está impactando demais. Alguns anos atrás, a gente poderia falar que talvez impactasse mais o jovem que não era cristão. Hoje ela está impactando muito os nossos jovens cristãos. E essa pressão ela dá por a busca por aceitação nas redes sociais, é o primeiro ponto, né? Cada dia mais os jovens eles estão procurando ser aceito por alguém, ser aceito muitas das vezes dentro de casa. E quando essa aceitação ela não vem, há uma frustração. E essa frustração às vezes ela se torna muito perigosa. Porque o jovem ele vai procurar refúgio em algum lugar. É verdade. Ele vai procurar refúgio em baladas, em festas, drogas, álcool. Então, essa busca por aceitação nas redes sociais, ela tem deixado muitos jovens depressivos, muitos jovens que a gente vê hoje, adolescentes, né? Adolescentes com crise de ansiedade, coisas que há anos atrás, pastor, a gente não ouvia tanto falar como a gente vê hoje. Não era tão frequente, né? Hoje em dia a gente vê, e inclusive tem até crescido no meio da internet desafios, e jovens muitas das vezes para querer se enturmar, eles participam desses tipos de desafio, né? Verdade. Eles participam e muitas das vezes desses desafios a gente vê jovens que já perderam suas vidas. É verdade. Porque eles procuram uma aceitação. Às vezes a aceitação que eles procuram, às vezes eles vão procurar no lugar errado, em pessoas erradas. E às vezes para o jovem cristão é muito mais difícil. Porque no mundo atual hoje, ser cristão muitas das vezes se torna-se alguém chato. Se torna alguém que algumas pessoas vão olhar e vão enxergar como que a pessoa que
talvez que ela se ache melhor do que os outros, mas não é assim. Então essa busca por aceitação, cada vez ela está se tornando mais e mais, está sendo muito mais frequente. Dentro dessa busca por aceitação, a gente vê um relativismo moral muito grande hoje. Tudo dentro das redes sociais. Por exemplo, o que é certo para mim não é certo para aquela outra pessoa, ou vice-versa. Ou então o que é frio para mim, a outra pessoa vai dizer, tá bom, mas para mim não é frio, para mim é quente. Então o certo não existe mais certo e não existe mais errado, né? O certo se tornou aquilo que eu acho. Aquilo que eu entendo como certo é que é o certo, né? E isso tem sido um problema terrível. E também dentro dessa pressão social e cultural, pastor, a gente vê a influência de amigos, da mídia e ambiente acadêmico profissional. Hoje o jovem cada dia mais está se especializando muito cedo. É verdade. A gente vê hoje jovens já com seus 17, 18 anos, já estão tudo já terminaram o ensino médio, já estão entrando na faculdade. E isso é um perigo muito grande, porque eles vão procurar muitas das vezes ser aceito lá dentro da faculdade. Não, e na nossa época, não que nós sejamos velhos, né? Mas você viu um jovem de 12, um adolescente de 11, 12 anos, a gente andava com um estilingue pendurado no pescoço, atrás de passarinho, atrás. Então, só que o jovem hoje, ele já se comporta de uma forma diferente, né? Você vê que o jovem hoje, por mais que ele esteja bem uma idade pequena, ele já tem uma maturidade precoce ali. Você já vê que o comportamento é diferente. Você pegar uma criança de antigamente, principalmente uma criança que era da igreja, a inocência que aquela criança tinha, aquela adolescente tinha, e você pega uma criança ou uma adolescente dos dias de hoje, você vê que é muito diferente. Se nós olharmos para o jovem daquela época e para o jovem de hoje, a maturidade do jovem hoje está muito avançada. Você conversa com uma criança e às vezes a criança ela mostra uma maturidade que sobressai a idade dela, né? Verdade. A gente vê isso dentro dos nossos lares. Quem é pai, quem é mãe, a gente vê isso. Algo muito importante é que hoje a gente não pode olhar para o jovem atual achando que aquilo que funcionou para nós vai funcionar para ele. É verdade. Porque é completamente diferente. As coisas elas estão cada dia se modificando e dentro disso a tecnologia está também. Com a tecnologia tem acesso muito mais à informação. Você vê que vamos lá, exemplo, eu sou pai de 2 filhos, tá vindo o terceiro aí. Mas a gente não vê crianças falando algumas coisas que elas falam hoje. Crianças. Então hoje a gente vê muito precoce, como o senhor assim mencionou, pastor, os adolescentes e jovens, eles têm precocemente, eles têm evoluído muito nesse quesito de maturidade. A cada dia mais a gente conversa com um jovem, com um adolescente, a conversa dele parece uma conversa de adulto. De adulto, é verdade. Questionamentos, dúvidas. Então tudo isso, essa pressão social e cultural, ela é muito grande. Ela é muito grande, pastor. E em meio, presbítero Cleito, a isso tudo, quais os principais desafios enfrentados que o senhor acha no meio dos jovens e muitas das vezes até em meio à igreja, em meio aos irmãos, mas focando mais para os jovens, qual o maior desafio enfrentado que o senhor encontra no meio da sociedade hoje, no meio da igreja hoje, no meio dos jovens cristãos? Pastor, a gente vê, apesar de estamos na era da tecnologia, da informação, né, nós estamos entrando hoje fala já a robótica está muito grande, a tecnologia está muito grande, mas eu vejo isso não só nos jovens, apesar de eles terem evoluído muito rápido nesse amadurecimento, só que hoje a gente vê uma grande dificuldade, isso está em nós, de ouvirmos mais. Porque a gente enfrenta vários tipos de problemas hoje dentro da igreja por falta de ouvir mais. É verdade. Porque, veja só, há tempos atrás, e nós não somos tão velhos, tá? Mas há tempos atrás a gente tinha, como se diz, a gente tinha mais temor. A gente sabia ouvir mais os nossos líderes. Quando os nossos pastores falavam, a gente sabia sentar, ouvir,
muitas das vezes baixar a cabeça, até mesmo chorar. Mas a gente sabia que isso é para o nosso crescimento espiritual. E esse problema ele tem atingido não só o jovem, não só o adolescente, mas a igreja do modo geral. A igreja do modo geral. É que hoje em dia, o que acontece? Eu vejo que, vamos chamar de comunidade, de sociedade. Vamos englobar já para a sociedade. Não vou nem tratar do tema igreja, sim, mas sim. Vamos tratar do tema sociedade. A sociedade hoje, ela não busca mais um pastor. Sim. A maioria busca uma igreja que não tem necessidade de ter um pastor, porque aí ela faz da forma dela, ela age da forma dela, porque quando o pastor ele repreende alguém dentro da igreja, isso para aquela pessoa soa de uma forma tão abusiva, que não é como antigamente que o pastor chegava, colocava de banco, chamava a atenção e a pessoa aceitava por temor aquele chamado de Deus sobre a vida do pastor. Exatamente. Hoje em dia a pessoa já olha como se o pastor não tivesse uma autoridade sobre ela como ovelha. Ela já olha como se o pastor fosse ali somente um garçom que tivesse para servir, né? Ela não tem mais aquele respeito, aquele temor que havia antigamente. Esse é um problema. Esse é um problema. Esse é um problema porque a igreja ela vai se tornando deficiente, pastor. Ela vai se tornando uma igreja deficiente, porque a igreja, a ovelha, ela tem que conhecer a voz do seu pastor. Ela tem que entender, porque o pastor ele está ali para orientar, para guiar, para conduzir. E às vezes nós vamos ouvir coisas em nossas vidas que não vai nos agradar mesmo, de fato. É verdade. Mas isso é para um bem maior, para o nosso crescimento espiritual. As pessoas estão olhando hoje o pastor como se fosse um coach. De tantas coisas que tem por aí hoje que tem surgido, que acha que o pastor está ali simplesmente para vir para a igreja, cultuar como todo mundo. Fazer uma palavrinha de carinho, né? Passar a mão na cabeça. Massagear o ego. Ou seja, o pastor tem que falar aquilo que me satisfaz. Se o pastor falar aquilo que não me agrada, eu já viro a cara. Então isso tem sido um problema grande. Isso tem atingido jovens, adolescentes, tem atingido... A gente fala isso com a dor, mas tem atingido obreiros, tem atingido a igreja de um modo geral. E é hora da gente parar e refletir. Porque o que nós queremos para a nossa vida? Porque, pastor, se eu entendo e se eu respeito a unção que está sobre a sua vida, eu entendo que o Senhor tem uma orientação de Deus, porque tem coisas que só o pastor, tem coisas que Deus ele vai permitir que aconteça algo só com o pastor. Tem certo tipo de coisas que Deus ele não vai falar diretamente com a igreja ou não vai revelar. Tem coisa que é só para o pastor. Quando eu aceito que eu estou debaixo de uma liderança e que essa unção é algo benéfico para a minha vida, quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, as coisas se tornam muito melhor. Agora, quando eu não entendo e eu não vejo, porque às vezes as pessoas não vão falar diretamente, mas indiretamente elas mostram. Quando eu não aceito a correção do pastor, eu estou falando que ele não é meu líder, ou ele não serve para ser meu líder. Então a gente tem que saber ouvir mais. E uma coisa que a gente observa muito é que nada melhor que o tempo, né? Sim. Com o tempo você começa a observar. Às vezes de início, a ovelha ela até tem aquela aceitação pelo que o pastor fala, às vezes ela tem até aquela aceitação. E aí entra até nesse tema que nós estamos falando, para querer se encaixar e ser aceito no meio. Exatamente. Só que aí, a partir do momento que é aceito, aí a gente já começa a ver uma natureza diferente da natureza da ovelha, né? Esse é o perigo. Porque, pastor, vamos lá. O cristão ele tem um alimento diário. Né? Um alimento diário, oração, leitura da palavra. Então, se nós colocarmos algum aditivo nesse nosso alimento diário, isso pode sair fora. Isso pode sair fora. Então, hoje a gente vê essa grande dificuldade no modo geral na igreja. Porque hoje as pessoas querem se alimentar de tudo que vem por frente. Hoje a gente vê que há tempos atrás um cristão, para ele sair da sua igreja,
para ele ir para outra igreja, ele mandava mensagem, pastor, semanas antes. Hoje a gente vê que muitas das vezes nem mesmo mais avisam. Né? Nem mesmo mais avisam. E aí ele sai em diversos lugares, e o detalhe de se andar em diversos lugares é que há diversos alimentos. E às vezes, por andar nesses diversos lugares e comer desses certos alimentos, ele quer trazer para dentro da igreja onde ele congrega. Aí ele quer implantar uma ideia que não é bíblica, ele quer implantar um costume que não é bíblico, e aí quando a igreja ou quando o pastor olha e vê e fala, não, isso não está certo, a pessoa já acha que o pastor está pegando muito pesado com ela, já acha que o pastor está de marcação. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, pastor. É verdade. E a gente vê que acaba influenciando os outros. E principalmente os jovens. Exatamente. Começam a observar os mais velhos, começam a observar o comportamento dos obreiros, começam a observar o comportamento daqueles que têm mais tempo de cristão, e muitas das vezes os jovens começam a se basear Exatamente. Através dessas pessoas. Se torna um mau exemplo, né? Exatamente. Você quer tirar a pureza de uma criança, de um jovem que aceitou Jesus, que está ali na igreja, que acredita naquilo que é ministrada, é ela olhar para pessoas que ensinam e começar a ver um caráter diferente daquilo que ela ensina, a ver tomando posicionamentos diferentes daquilo que ele ensina. Então você acaba tirando aquela, podemos tratar até de fé, aquela fé que os jovens têm. E tratando de jovens também falando, e já falando em pureza, como o senhor vê nos dias de hoje, em pleno século XXI, aonde para o mundo o sexo é normal, aonde para os jovens do mundo a pornografia é algo acessível, porque você pegou o celular que hoje você tem livre acesso à pornografia, à sexualidade, a conversas em chats e tudo mais. Como que o senhor olha no meio dos jovens e vê? O senhor ainda consegue ver essa pureza? Ainda consegue ver uma esperança? O senhor olha para isso e sente o coração apertado de ver o passo que a igreja anda referente a isso? Pastor, hoje é claro que a gente não pode generalizar. Ainda tem jovens que são comprometidos, jovens que amam a palavra de Deus, jovens que se dedicam. A gente consegue ver isso, mas ao mesmo tempo que a gente consegue ver também jovens dedicados, mas a gente já consegue ver essas pequenas, essa banalização entrando já no meio, porque como o senhor bem falou, hoje a pornografia ela é divulgada nas mídias. Sim. Ela é divulgada nas mídias. E hoje isso está se tornando como algo normal. Para as pessoas que não são cristãos, está se tornando normal. E para aqueles que são cristãos, eles, quando eles entram numa roda de amigos que não tem pessoas que professam a mesma fé, esse cristão ele começa a se tornar, ele começa a ser, a palavra certa, ele começa a ser chacoteado, zombado, sim, tomado sim, como quadrado, também, como sim, retrógrado. Exatamente. Ele começa a ser deixado de lado por causa disso. Isso tem entrado no meio da igreja. E a grande luta do jovem, hoje, eu vejo uma grande luta dos jovens hoje, é em manter a pureza. Porque é normal. Para o mundo é normal. Para nós que somos cristãos, não. Mas para o mundo é normal. Então eu vejo uma grande luta hoje, que os jovens travam hoje, que há anos atrás eles não tinham. Há décadas atrás não tinham. Ou seja, a luta é por manter um coração limpo, por manter uma mente limpa, por ter a consciência limpa. Então isso a cada dia está se tornando algo muito difícil. E é por isso que nós temos que ter estratégia com jovens. É desafiador. É desafiador porque aí os jovens, eles a gente sabe que entende que os jovens precisam estar se movimentando. E por estar se movimentando, há uma necessidade também da igreja. A igreja tem uma responsabilidade de estar ensinando esses jovens através de palestras. Hoje, talvez algumas pessoas não irão concordar comigo no quesito de quê? De trazer para a igreja
uma palestra de um profissional, um psicólogo, para aconselhar. Mas hoje há uma necessidade, porque nós lá atrás não enfrentamos esse problema. Os jovens de hoje enfrentam esse problema. Então a gente tem que saber tratar isso. Se a gente não souber tratar isso no início, vai se propagar. Vai se propagar. Quando você vê, começa com 2, com 3, quando você vê o problema, ele está de uma forma quase que como generalizado. E aí, olhando para dentro da palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a seguir diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, né? E que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Então, isso o jovem ele tem que aplicar, ele tem que guardar a palavra no coração. Porque se o jovem ele não tiver um contato diário com a palavra de Deus, se o jovem não tiver um contato, uma busca constante por Deus, ele vai cair aqui nessa banalização aqui do sexo, pornografia e outras coisas mais que tem do tipo. É que muitas das vezes a fé do jovem ela chega até a ser abalada pelas dúvidas, né? Verdade. Porque são tantos porquês. Mas por quê? Por que o mundo pode? E por que na igreja não pode? Então, a fé muitas das vezes é colocada numa balança, né? Sim. Fala assim, e aí, vale mais a pena eu estar na igreja? Vale mais a pena eu estar servindo a Deus? Ou vale mais a pena eu estar no meio da galera, eu estar praticando o que eles estão praticando, eu estar fazendo da forma que eles estão fazendo? Sim, porque aí entra de novo a questão do relativismo. Porque para o jovem cristão, errado, é antibíblico, errado. Mas para aquele que não é cristão, ele vai falar, não, isso é certo, isso é normal. Então, o que é errado para o cristão, para aquele que não é cristão, é normal. Então, olha para você ver. E aí vamos mais analisar. Segundo um censo que saiu do IBGE há alguns anos atrás, é claro que cresceu o número de cristãos no Brasil. O último censo, se eu não estiver enganado, para cada 10 pessoas, um era cristão. Mas você vê que dentro das faculdades, das escolas, a maioria ainda não são cristãos. Não são cristãos. E aí fica difícil, como o senhor bem mencionou, colocar isso na balança. Porque eu tenho 10 amigos. Eles fazem tudo aquilo que eles acham que é certo, fazem à vontade, não dá satisfação para ninguém. E por que eu tenho que prestar conta? Por que eu tenho que dar satisfação pro meu pai, pro meu pastor, pro meu líder? Por quê? Então, se pro pai e pra mãe já é difícil, agora imagina para alguém de fora que não tem nenhum parentesco, né? Exatamente. Então, cada dia mais, isso se torna mais difícil e mais desafiador. É por isso que a gente tem que entender os jovens, compreender. Se a gente for olhar para o jovem e levar tudo a ferro e fogo, se nós formos olhar e levar tudo a ferro e fogo, pastor, as igrejas vão estar vazias e vão ter jovens frustrados e doentes. É verdade. É o que mais a gente vê hoje, são os jovens machucados, que ainda as feridas não estão nem cicatrizadas, de tanto porque as pessoas precisam entender, nós precisamos entender mais o jovem. O jovem tem muito questionamento, muitas e muitas dúvidas, pastor. O pior, presbítero Clayton, é que no meio disso tudo, acaba abrindo um leque gigante. Por quê? Não falando mal, porque nós não estamos aqui para falar mal de podcast, não é para falar mal de nenhuma denominação, mas isso abre um leque muito grande para as igrejas liberais. Exato. Para as igrejas chamadas hoje igrejas inclusivas, que o jovem ele se sente abraçado, ele não há necessidade de uma mudança, ele permanece da forma que está, não tem necessidade de... fica da forma que está. Então, o jovem, ele muitas das vezes, ele vai para uma igreja que ainda mantém a essência bíblica, mas devido a esse tema que o senhor falou, até a expressão a ferro e fogo, o tratar do jovem dessa forma, o jovem ele acaba saindo machucado. E muitas das vezes, quando ele não encontra no mundo, em amigos, em drogas, em outros tipos de diversão que ele vai encontrar, ele, às vezes um jovem mais restrito ali, ele vai para a igreja e acaba chegando num ministério desses que tem essa que chama de igreja inclusiva. E o jovem aí ele já não vai mais
tá fundamentado dentro da palavra de Deus. Ele já vai caminhar para um caminho que ele vai achar que está servindo a Deus, mas que está totalmente fora da direção de Deus. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Do jeito dele. Esse é um perigo, porque a palavra de Deus, ou seja, nós estamos tratando de um assunto de que nós temos que entender os desafios dos jovens. Só que, porém, ao mesmo tempo que nós entendemos esses desafios deles, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela não muda. Então nós temos que olhar para a Bíblia e mostrar para eles, a palavra de Deus diz isso. Você tem que se manter isso porque você é cristão. Você é cristão. Então quando você vai para, como o senhor bem mencionou, nós não estamos aqui para falar mal de igrejas. Não, o nosso intuito aqui não é esse, mas tem situações que nós temos que abordar sim. E essas igrejas chamadas igrejas inclusivas, elas abraçam tudo. Da forma como você vem, você aceita, só que não há um tratamento. Não há um tratamento, ou seja, é aceito da forma como você está, e aí nessa trajetória não tem uma busca por uma mudança. Ela se torna, e ela acaba se tornando refém, porque ela não busca, ela não busca essa mudança, e a cada dia mais, cada dia, olha como isso é perigoso. Por não buscar uma mudança, a cada dia ela está indo rumo a um abismo. É verdade. Rumo a um abismo. Porque, vamos lá, a Bíblia nos confronta, ela nos mostra os nossos erros, as nossas falhas. A Bíblia nunca escondeu o erro de ninguém. Nunca escondeu o erro de ninguém. Então o jovem errou. Só que nós temos que entender que nós temos que chegar para ele e mostrar, olha, com amor, mas nós temos que mostrar, olha, você está errado. Dessa forma você não está se enquadrando no padrão bíblico. Dessa forma não está correto. Só que hoje, cada dia mais, essas igrejas liberais, elas tentam atrair o máximo de número de pessoas. É o objetivo, né? É o objetivo. É o objetivo. Não é nem muitas das vezes pregar a palavra. É acumular o máximo de pessoas possíveis, gerar o maior ajuntamento de pessoas possíveis, né? Sim. E me diz uma coisa, e aí no meio disso tudo, como é que faz para se permanecer firme na fé? Pastor, só tem um jeito de permanecer firme na fé. A única maneira é nós olharmos para o nosso autor e consumador, que é o nosso Cristo Jesus, nosso Senhor. A cada dia mais nós temos que buscar mais de Deus. E como que você vai conhecer? É lendo a palavra do Senhor. Você ter prazer em meditar na palavra do Senhor. Intimidade, né? E sim, porque, vamos lá, essa comunhão com Deus, ela não se dá da noite pro dia. O relacionamento, ele é construído aos poucos. Olha só para você ver como que é interessante. Para chegar até um casamento, a pessoa tem que namorar, noivar e casar. Não pode apressar, porque às vezes você não vai conhecer bem direito e aí pode dar problema. Pra mim não deu tempo de namorar e noivar, não. Eu já namorei, casei e já foi. Verdade, pra mim também foi assim. Mas para ter esse relacionamento, ele tem que surgir de alguma forma. E o jovem só vai encontrar o relacionamento com Deus através da leitura e da oração. Não tem outra forma, ou seja, não adianta você ir para a igreja quarta, sexta, domingo, segunda, de segunda a segunda. Se você não tem uma busca constante, se você não tem uma vida de oração, você não vai ter intimidade, consequentemente você não vai ter relacionamento com Deus. Relacionamento não se dá em você estar no culto. Estar no culto você se mostra ser um religioso. Simplesmente mais um religioso. Então, ou seja, essa busca por Deus e essa leitura é que vai cada dia mais nos aproximar de Deus. E aí, nos aproximando de Deus, nós iremos consequentemente se distanciando das coisas que são prazerosas para a carne, mas que irão produzir no final morte. É realidade. Irão produzir morte. Morte, ou seja, o apóstolo Paulo diz: quem é carne, discerne o que é carne. Quem é espiritual, discerne o que é espiritual. Jamais o jovem, como diz aí alguns jovens, o jovem carnudo, ele vai entender as coisas espirituais. É verdade. É por isso que manter a comunhão e a amizade entre jovens cristãos, isso é muito importante, né? Porque muito importante. Os jovens cristãos, eles manterem amizades no meio secular fora, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. É muito perigoso.
Porque há um texto bíblico, que agora não me recordo exatamente, mas que ele fala sobre isso. Ele fala exatamente sobre as amizades. Os bons... Hebreus 10, 25? Se eu não me falho, agora não me recordo, pastor, mas que ele diz que ou seja, eles, parafraseando, ele diz que os más costumes, ele vai corromper os bons. Então, ou seja, isso é muito perigoso. Porque se eu tenho amizade com jovens cristãos, automaticamente nós estamos falando ali de Bíblia, nós estamos se reunindo, programando para ter, vai ter uma festividade na igreja em tal lugar, vamos lá, vamos assim, vamos lá, vamos marcar alguma coisa, mas isso tudo pautado dentro da palavra de Deus. Me diga, qual que é a diversão do jovem que não é cristão? Aqui não é questão, é beber, é sair pra balada, é sexo, Exatamente. É isso, é mundo, né? É carne. Exatamente. E aí, essa amizade, nós não estamos querendo dizer, gente, que o jovem não pode ter amizade secular, não é isso. O que nós estamos falando aqui é que as más conversações corrompem os bons costumes, é isso. Então, ou seja, se você está no meio de uma roda que só tem coisas que não agradam, ou seja, apologia ao sexo, apologia ao crime, a todas essas coisas que não convêm a um cristão, você está ouvindo, você está se alimentando daquilo. Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde vai chegar os convites. Vai para a igreja hoje? Não. Vamos lá, vai ter uma balada, porque hoje tem até balada gospel, né? Meu Deus, misericórdia. Hoje tem até balada gospel, funk gospel. Aonde a gente se vê uma coisa dessa? Aonde é que a gente via isso há anos e anos atrás? Então, ou seja, se ele tem um relacionamento com um jovem cristão, a tendência é mais ele se aproximar mais e mais, constituir essa amizade e se aproximar mais de Deus. Agora, se a amizade, vamos lá, se ele tem 90% amigo secular e 10% amigo cristão, mais cedo ou mais tarde vai chegar um grande preço. É verdade. Vai chegar os convites. E como se sair desses convites? Porque o jovem, ele é muito assim, ele é muito impulsivo. Os jovens, eles vão muito por aquilo, o momento, muito por emoção. Tem um grupo, vamos lá, vamos. O olho vai olhar para o outro e falar, você não vai não? Eu vou também. Quando o jovem for ver, já está no meio de uma balada. Não, pior que se a grande maioria decide ir, pronto. Se tá em 4 e 2 decidir e fica 2 em dúvida, a tendência é um daqueles 2 aceitar ir também, e já só vai ficar um, já foi todo mundo. Não tem... Exatamente, ou seja, aí se ele resolver não ir, como que vai ser no outro dia para ele? A pessoa, o impacto psicológico que isso causa na vida do jovem, isso é muito forte, pastor. Às vezes a gente olha e pensa hoje, fala assim, mas o jovem tem muita facilidade hoje, o jovem não faz nada, não tem preocupação, não tem dívida, mas o jovem sofre uma pressão psicológica todos os dias. Muito grande todos os dias. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é em todos os lugares. A pressão é muito grande em cima de um jovem. Então é por isso que ele tem que procurar sempre constituir relacionamento, amizade com jovens que são cristãos, que professam a mesma fé. Aí quando eu disser, vamos pro culto, o outro diz, vamos, então eu vou também, né? Fica mais fácil assim, né? Exatamente. E presbítero Glairton, eu sei que o nosso tempo aqui, a gente procura fazer esse podcast aqui abreviado, para que não canse os irmãos. Sim. Mas eu queria que o senhor deixasse aí algo da parte de Deus, um pedaço do testemunho, ou falasse sobre a sua missão aí de liderar jovens. Deixa o senhor bem à vontade aí, para o senhor falar algo da parte de Deus aí para os ouvintes que nos acompanham aí pelo podcast Pregai. Pastor, isso não é só um conselho para os jovens, mas é para todo cristão. Eu tenho um testemunho que eu não me envergonho disso, porque isso mostra a transformação na vida de um homem, mas através de Deus, o próprio Deus realizando essa transformação. E nós temos que ter muito cuidado com as amizades, porque foi por causa de influência
de amigos que eu paguei um grande preço por isso. Foi através de amizades que me levaram a fazer ou acreditar em coisas que antes para mim não fazia nem sentido. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque hoje quem olha pra gente não sabe o que a gente passou lá atrás. As pessoas olham pra gente e falam assim, mas hoje tem uma vida assim, hoje tá bem, mas não sabe as dificuldades, as lutas que a gente já passou. É claro que por causa das nossas atitudes, tá? Ou seja, eu sofri por causa das minhas atitudes. Não foi por causa que alguém chegou, colocou uma arma na minha cabeça, obrigando. Não, eu fui por livre e espontânea vontade. É claro que também por uma grande influência. Né? E a gente tem muito cuidado disso, o jovem tem que ter bastante cuidado nisso. E eu sei que eu vou dar meu testemunho, pastor, completo em uma outra oportunidade. Calma, tá? Mas eu não desejo para ninguém passar o que eu passei. Porque, veja bem, eu posso falar o que é sentir sede, o que é sentir fome, o que é sentir saudade, até mesmo a vontade de tomar uma água gelada e você não poder tomar por causa das minhas escolhas, por causa das minhas atitudes. E isso daí nós temos que ter muito cuidado, porque você escolhe aquilo que você vai plantar, mas aquilo que você vai colher, não, você vai colher aquilo que você plantou. E mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Jovem, tome muito cuidado com a ilusão de ostentação, porque hoje a gente vê pessoas aí ostentando, a gente vê cordão de ouro, relógios de mais e mais grifes. Hoje a grande moda é você ter um smartphone top, e às vezes, por você não conseguir isso trabalhando, você vai procurar uma forma ilícita para estar adquirindo isso. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque tem dois caminhos: cárcere ou morte. Não tem outro caminho. Quando há arrependimento e quando entra a misericórdia de Deus, aí vai o cárcere. Quando não tem arrependimento, muitas das vezes é morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual. Que é muito pior, né? Muito pior. Muito pior porque não vai ser um tempo determinado. Quando você está encarcerado, hoje você, com a tecnologia, você já sabe o tempo que você vai ficar e o tempo que você vai sair. E isso daí você sabe. Você tem um tempo determinado. Ok. Mas quando você perde a vida e parte sem Cristo, não tem tempo. Aí segue-se o juiz, aí é eternidade. Exatamente, eternidade. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Então hoje eu vejo jovens e eu entendo o jovem, eu olho hoje o jovem com um olhar diferente daquilo que eu olhava antes, por causa das experiências que eu tive. Porque, pastor, eu vou falar uma coisa, é muito bom quando você está no auge, porque você tem amigos, você tem colega, mas que diz que são amigos, se rodear de pessoas. Mas quando você chega em uma determinada situação que você olha que você está encarcerado, os amigos somem. Some tudo. E aí? Aonde você vai procurar refúgio? Meu Deus. Aonde você vai procurar socorro? Então, vocês jovens, as amizades, elas são passageiras. É coisas que é passageira e momentâneas. Então nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de Deus que quer, ou seja, que quer nos dar, nos presentear uma vida eterna, porque é só pela graça, nós não merecemos nada. Então, tome muito cuidado com as amizades, com os convites e com as influências. E, pastor, cada dia é um desafio. Trabalhar com jovens, cada dia é um desafio. Porque eu não posso me basear hoje, e eu tinha esse pensamento errôneo, tá? Até pouco tempo. O Senhor já tinha até comentado comigo indiretamente. Mas, ou seja, eu não posso trabalhar... Não, mas... Esse é um problema, às vezes, de muitos líderes. E já foi o meu problema. Eu já estou enxergando de forma diferente. Até pouco tempo atrás. Porque eu achava que eu tinha que liderar o jovem hoje da maneira como eu liderei os lá de trás. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem como. Então, é cada dia um desafio novo.
É cada dia experiência nova. Na verdade, os jovens pensam que estão aprendendo com a gente, mas a gente aprende muito mais com os jovens. Muito mais com eles. Então hoje, para mim, é mais um novo desafio trabalhar com mais um grupo de jovens. E um desafio novo é trabalhar também com adolescentes. Porque antes eu tinha trabalhado só com jovens. Hoje eu estou trabalhando com adolescentes. Não, aí o negócio fica mais estreito, né? Pastor, tem horas que... Bom, eu já não tenho cabelo, né? Não tenho muito. Já não tenho muito. E tem horas que dá vontade de se arrancar o resto que você tem. Mas é algo também que chega a ser gratificante para nós também. É verdade. Quando a gente olha para um jovem e em vez de o jovem ele tá na droga, na prostituição, no baile funk, eles estão à noite no culto, no final de semana adorando a Deus. Isso a gente olha, é claro que tudo que nós fazemos não é por mérito. Não é, nós não temos nenhum mérito disso. Não. Nós estamos aqui apenas auxiliando, ajudando, né? Mas toda a honra e toda a glória é de Deus. Mas isso é gratificante pra gente quando a gente vê um jovem, quando a gente vê um testemunho, quando a gente vê alguém falando, olha, há tantos anos atrás eu estava assim, e por causa de uma palavra, hoje eu estou bem melhor. Então isso é muito gratificante. É muito gratificante pra gente. Mas cada dia, pastor, é um desafio novo. É isso aí. É isso aí. Aproveita, presbítero Glaito, convida o povo aí para participar do podcast conosco. Convida o pessoal para vir conhecer o nosso ministério AD Boanerges. Vou deixar aí para o senhor fazer esse convite aí para os nossos telespectadores. Meus irmãos queridos, venham nos conhecer. Estamos aqui na rua Arari, número 10, Jardim Marilu, Carapicuíba. É um ministério novo, mas é um ministério que prioriza a palavra do Senhor. Aqui nós é um ministério muito acolhedor, é um ministério que é formado por família. É um ministério que sabe acolher aqueles que estão machucados, aqueles que estão feridos. Sabemos, hoje nós temos a nossa liderança que sabe tratar muito bem isso. E você pode nos acompanhar, nos dê uma força aí, divulgue, porque olha, se você tem várias formas de você estar evangelizando. É verdade. E você compartilhar também essa palavra é uma forma de você estar evangelizando. Então compartilhe com um amigo, chame, olha, se inscreve também, tá? Se inscreve. Seja um missionário, né? Exatamente. Ative o sininho, porque tem pessoas que ele se inscreve. Hoje teve um amigo meu, o Fábio, que hoje eu estava no trabalho e falei, se inscreva, ele já se inscreveu, eu falei, ativa o sininho. Isso, ativa o sininho da notificação aí, que quando tiver vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí. Nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você é nosso convidado especial. Vai estar aí aparecendo na tela do seu celular ou do seu televisor a agenda do nosso ministério, os cultos dia de quarta, sexta e domingo. E você é nosso convidado especial. Vem participar conosco do podcast. Deixa opções de temas aí para que nós venhamos fazer outros podcasts, né, presbítero Glaito? Com temas diferentes aí. E participa conosco. Comenta lá no vídeo como que tá, o que você gostaria de ouvir. E vem conosco, podcast Pregai da Igreja Assembleia de Deus Boanerges. E vamos lá!